Bom estar aqui. Tivemos uma notícia fantástica, né? Vizinha, nem Lígia? A melhora do nosso querido irmão, né? Assim, Rinaldo, que está agora na subida, né? Que bom. Hoje eu quero falar sobre alguma coisa. Você sabe quando a gente prega, a gente acaba, muita coisa é refletido daquilo que está passando em nosso próprio coração. Talvez, idealmente, não seria assim, mas o ser humano é assim, né? Então, o que eu vou falar hoje à noite, em algum ponto, pode parecer um pouco assim, não sei se dura, alguma coisa assim. Mas é porque eu estou pregando para mim, tá? Estou falando comigo, falando com vocês, um recado que eu acredito que Deus queria que a gente falasse hoje. Cristianismo domesticado. Agora vamos ver se eu consigo usar esse negócio aqui. Mas você sabe que cristianismo encontrado na Bíblia é frequentemente, para não usar assim, talvez seja exatamente a palavra, mas é radical. É às vezes um pouco chocante, um pouco incômodo, se você vai me entender. Tem várias coisas na Bíblia que, assim, se a gente não fosse cristão, acostumado com essas palavras e esses conceitos, a gente ficaria um pouco assim, encontramos um Deus só em 3 pessoas. Bom, para começar. Cria tudo do nada, incluindo 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea e inúmeras outras galáxias, do nada. A desobediência de um casal mudou a história do mundo e muda a nossa história. Um Deus que julga de forma, às vezes, contundente. Um dilúvio que deixou uma só família, de resto. Milagres estranhos que alteram, interrompem as leis da natureza, né? Um animal que fala. Um arbusto que queima e não é consumado. Um sol que para. Profetas que enxergam o futuro e escrevem um livro santo. É um negócio assim. Aí nós temos um Jesus que aparentemente é humano, mas diz que é Deus. E ele é o único caminho para uma cidade celestial. É fantástico. Para seguir ele é tudo ou nada. É céu ou inferno. Ele é mais importante do que a nossa própria família. E precisamos segui-lo, custe que custar, até a morte, se for necessário. Ele faz um monte de milagres, coisas que não cabem na cabeça do ser humano, vamos dizer, moderno. Ele passa uma saliva, um pouco de barro no olho de alguém, e o cego enxerga, levanta defuntos, anda sobre as águas, não é? Expulsa um monte de demônios. Sua crucificação sangrenta perdoa pecados. Sai vivo do túmulo. Consegue transpor paredes. E um dia, conversando com seus discípulos, ali, de repente, na frente deles, ele começa a subir verticalmente até as nuvens. Ele disse: vou voltar dessa mesma forma. Os seus discípulos ficam cheios do Espírito. Fazem um certo escândalo, falam em línguas.
prega mensagens, às vezes, que ofendem um pouco, expulsa demônios, faz as mesmas coisas que o mestre fazia. E termina praticamente com o mesmo fim, morte. Mas antes, acrescentam a esse livro santo mais cartas, biografias, história, profecias para o livro sagrado. E esse livro não erra e deve ser normativo para todos os seres humanos. Rapaz, é um negócio muito forte. É muito forte para o século XXI, não é, irmãos? Então, se nós queremos ser cristãos autênticos, nós temos que resistir à tentação de domesticar esta coisa, de reduzir, de redimensionar ao ponto que seja menos indigesta, que seja assim mais aceitável, mais fácil, mais fácil de alcançar. E é uma tentação minha, é uma tentação nossa. C.S. Lewis falou assim, ver se eu consigo fazer essa coisa funcionar. O que eu aperto? Ok. É uma citação meio comprida. Nós que defendemos o cristianismo constantemente entramos em choque não com os irreligiosos, mas com os realmente religiosos. Se falarmos de beleza, verdade e bondade, ou sobre um Deus que é um princípio que engloba esses atributos, tudo bem. Se falarmos de uma grande força espiritual que permeia tudo, uma mente infinita em que todos participam, um oceano de espiritualidade generalizado que todos podem fluir, todos ficam interessados. Mas o ambiente esfria se falarmos de um Deus que tem propósitos e faz coisas acontecerem, que escolhe, comanda, proíbe e tem um caráter específico. Pessoas ficam sem jeito ou com raiva. Tal concepção de Deus parece primitiva, imatura, até irreverente. Esta religião popular exclui milagres porque exclui Deus vivo de cristianismo. E crê no tipo de Deus que não faria milagres e, de fato, não faz nada. Forte. Então nós temos que resistir à tentação de domesticar cristianismo, de fazer cristianismo entrar em nossa zona de conforto. Então é o assunto de hoje à noite. Eu acho que são 3 formas que isso pode acontecer. Teologicamente, uma forma. Outra, estrategicamente. E o terceiro nível, pessoalmente. Então, primeiro, podemos domesticar o cristianismo teologicamente. Não, a tentação do teólogo, de quem é meio intelectual, é preocupar com essa pergunta. O que o clima intelectual hoje acha plausível? O que é aceitável para quem pensa? Não é? O teólogo pensa, às vezes, dessa forma. E a tentação do teólogo é adequar o que ele encontra para um momento intelectual da aceitação das pessoas que pensam. Isso não é nada novo. Na época de Jesus, vocês lembram que os saduceus, eles não aceitavam a ideia da ressurreição. Achavam isso é uma loucura. Ninguém levanta depois de estar morto. Mas durante a história, muitos pais da igreja foram tentados a adaptar o cristianismo ao pensamento grego. Em muitos pontos. Tem por exemplo, o pensamento grego era que o ser, a essência de todos os seres, não pode se alterar de alguma forma, nem pode sentir uma reação emocional a alguma coisa.
porque ele seria menos do que perfeito. Essa é a ideia dos filósofos gregos. Então, eles desenvolveram o termo impassibilidade. E nós encontramos esse termo, às vezes, nos livros de teologia. Que Deus não sente nada, Ele não reage a nada. Isso, a gente acha isso na Bíblia? Ah, não. Isso é de filosofia grega. E outras coisas mais. Na época do Império Romano, aí os teólogos interpretaram as Escrituras para mostrar que uma das verdades bíblicas justificava um sistema papal, né? Um tipo imperador. Tinha um imperador, né? E tal. Aí, então pode ter um imperador religioso, adaptando ao momento histórico. Depois, a gente vê passando o tempo, democracia está em voga, então o que acontece? Aí tudo tem que ser determinado pela votação de membros. A gente vai adaptando ao momento. Teologicamente é fácil de fazer isso. Com o surgimento de iluminismo, né, que tudo é matéria e não existe milagres, tudo é causa e efeito, aí os teólogos liberais do século XIX, o que fizeram? Então criaram outro tipo de cristianismo para entrar neste momento, né? Então você tem, né, eles postularam o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Cristo histórico é uma figura que vivia aqui, mas ele não fez milagres, nada assim. Mas o Cristo da fé, que nós encontramos nos evangelhos, é outra coisa. Então, o que é que faz? Tira os milagres, tira a ressurreição, tira as coisas que não entram em nosso esquema intelectual, domesticando o cristianismo. Então, torna-se uma religião que promove a paternidade de Deus, a irmandade dos seres humanos, que somos todos filhos de Deus, reconhece vários caminhos para Deus, porque quem sou eu para dizer que não tem outros? Relativiza a Bíblia, relativiza a moralidade, né? Para fazer o cristianismo teologicamente entrar no pensamento do momento. Agora, na época pós-moderna, a gente nem sabe para onde vão as coisas, né? Mas a domesticação do cristianismo teologicamente. A gente às vezes quer fazer isso. A gente sente essa tentação. Faz a coisa, não, é muita coisa de milagre, muita coisa meio estranha, assim, tal. Não, vamos achar, né, uma forma de fazer isso justificável diante do pensamento desses dias, né? É uma tentação. Para mim, eu acho que passa isso na cabeça da gente às vezes, né? E em todos nós. Segundo tipo de domesticação é no nível estratégico. Aí a pergunta é outra. O estrategista, ele está querendo criar uma forma de ganhar mais pessoas para Jesus, né? Então, aí o que inibe as pessoas de seguir a Jesus? O que pode estar inibindo? Um motivo, é nobre e tem alguma verdade aqui, né? Porque o motivo é que nós queremos ganhar muita gente para Jesus, né? E queremos tirar todas as barreiras desnecessárias. Nós não queremos criar barreiras para as pessoas seguirem Jesus. Nós queremos tirar o que não é necessário, tira, né? Então, isso é um sentido bom. Geralmente, assim, a gente chama isso de contextualização. Nós vamos tentar entender a cabeça das pessoas, comunicar de uma forma que eles vão entender e ser impactados com a verdade de Deus, que é um princípio importante, até em missões, né? Essa semana que passou, eu e Nedra completamos 45 anos do Brasil, viu? Chegamos em fevereiro de 74, 45 anos atrás. É muito tempo, né? Então, nós tivemos de tentar de nos contextualizar
Primeiro, para aprender uma língua que era difícil, mas tinha que tentar aprender este português, que ainda não falo com perfeição, para que o evangelho pudesse ser comunicado. Isso é contextualização. A gente tentou também ser mais assim brasileiro, tal, né? Comer arroz e feijão, né? Que delícia, né? É até quiabo, hein? Jiló não. Jiló não. Tem limites, tem limites. Eu aprendi a me comportar em algumas coisas um pouco diferentes. Aprendi a abraçar os homens e beijar as mulheres. Então, isso é certo. A gente tem que achar a forma que uma cultura funciona e nós temos que entrar nesse contexto para poder comunicar melhor. Então, isso o estrategista pensa sobre isso. Aí fala, por exemplo, usa esse termo seeker-friendly church. É a igreja que é acessível para quem está buscando, que não conhece a Deus, que não tem familiaridade com a cultura evangélica. Então, precisamos fazer um programa que é acessível, atraente para uma pessoa que não ainda é seguidor de Jesus. O que está buscando? Né? O que vai entender? Então, vamos começar por aí. Nada errado com isso. Né? Paulo fez isso. Se você olhar no livro de Atos, você compara os sermões de Paulo. Aí Paulo pregando para os judeus, por exemplo, ele apresenta o evangelho de uma forma. Se você vai para Atenas, no Areópago, onde ele está falando com os gregos, o sermão é bem diferente. Não é? É o mesmo cristianismo, mas contextualizado. Então, nada errado com isso. Mas existe um perigo na contextualização, que podemos acabar domesticando o evangelho, sabe? Tirando aquilo que não podemos tirar, né? Perigo é sincretismo. Aí nós começamos na tentativa de comunicar bem e ser acessível, etc. e tal. A gente vai trabalhando e redimensionando o evangelho ao ponto que é meio misturado com outras coisas. Então, é o perigo para nós que queremos ganhar as outras pessoas para Jesus, não é? E queremos uma estratégia, mas temos que vigiar que nós não tiramos a verdadeira identidade de cristianismo. Então, pessoas querem o quê? Pessoas querem prosperidade. Então, vamos fazer uma igreja que promete prosperidade. As pessoas querem cura. Então, vamos falar sobre isso. Pessoas querem felicidade, autorrealização, paz, boa autoimagem, essas coisas. Aí, vamos oferecer essas coisas. Agora, pode até ser que essas coisas podem, às vezes, acompanhar o cristianismo, né? Mas se deixamos fora pecado, arrependimento, obediência a Deus, juízo, cruz, abnegação, se deixamos essas coisas, nós estamos em perigo de entrar no sincretismo. E não é mais o evangelho. A igreja cresce, não é? A estratégia funciona, mas não está produzindo discípulos de Jesus. Isso também não é novo, a gente não vai entrar nisso, mas em Gálatas 1, 6 a 10, Paulo fala: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Era um evangelho misturado com, meio sincretista, era judaísmo mais cristianismo misturado. Então, isso é um perigo para nós, para não ter um outro evangelho. Eu já vi uma placa, não sei se você já viu isso, talvez já falei isso, eu vi uma vez uma placa na frente de uma igreja, uma representação. Igreja Light. Né? Aqui só tem 8 mandamentos e dízimo é 5%. Né? Então a gente pode fazer uma igreja light. Né? Estratégia é uma tentação para nós.
Não é? De criar um caminho mais largo, vamos dizer, né? Não é? De facilitar, porque nós queremos ganhar pessoas para Jesus. Mas nós não podemos não podemos domesticar, não é? Estrategicamente a nossa fé. Terceira forma, no nível pessoal. E eu vejo isso aí é coisa da gente mesmo, né? A tentação de fazer essa pergunta. O que eu prefiro? O que eu gosto? Eu quero um cristianismo sabe, que seria melhor para mim, que encaixe no meu jeito de ser, na minha cultura, meu estilo, minhas preferências, meu zona de conforto. E olha, em todas essas coisas, você pode achar textos que nos apoiam. A Bíblia é um negócio vasto. E todo herege tem os seus versículos. É verdade, não é? Deturpado, mas tem os seus versículos. Então, a gente pode achar justificação por tudo. Mas a questão que eu acho que temos que, às vezes, pensar, não às vezes, sempre pensar. Eu creio assim e vivo assim porque eu acho legal ou porque é verdade? Não é? Então, podemos domesticar cristianismo segundo o politicamente correto. E não ofender as pessoas. A gente não gosta de ofender. Então alguém fala, olha, meu Deus é assim. Meu Deus é um Deus amoroso, que não julga as pessoas com severidade. Esse negócio do inferno, não. Meu Deus não é assim. Ou, eu gosto de uma religião, uma fé inclusiva, não exclusiva. E reconhece a riqueza de toda a diversidade das religiões. E quem somos nós para dizer que nós estamos certos e eles errados? É politicamente correto. Esta coisa de Cristo é o único caminho, rapaz, hoje em dia não é brincadeira. Ou, a pessoa diz, eu gosto de aceitar as pessoas como elas são. Todos têm direito de viver como quiser, amar o tipo de pessoa que quer. Cada um tem o seu direito. Politicamente correto. Podemos domesticar o Evangelho segundo nossa tradição, nosso estilo. Eu fui criado assim, então eu gosto assim. Não é? Minha igreja anterior não fazia assim, ou fazia assim, por isso eu gosto dessa igreja. Não é? Aquele pessoal, por exemplo, que fica orando alto, sabe? Isso é um show que estão fazendo. Ou outro diz, não, essas pessoas que ficam só murmurando, falando baixinho, eles não têm paixão por Jesus. Não é? Eu gosto assim. Não é? Segundo o nosso estilo. Não é? Eu gosto de um evangelho assim. Não é? Segundo as carências pessoais. Eu chego na igreja e esse louvor assim, isso me faz sentir bem. Então é assim que devemos louvar. Outro diz, não, isso é muito barulhento. Isso não é coisa de Deus, não. Não é assim? Aqueles sermões cheios de versículos bíblicos. Cansativo, rapaz. Eu quero um negócio que me enche de fé, que é positivo, que não sei o quê. Né? O outro diz, não, esse negócio de tal, tem que ter mais... Eu gosto de ler só os salmos, é mais confortante. Né? Então, podemos também domesticar, segundo o nosso nível de fé. Nós vamos ter a ceia aqui hoje à noite. Então, a posição da nossa igreja é que a ceia é comemorativa. Nós lembramos. Outras igrejas
tem outras visões da ceia, de que alguma coisa mística pode acontecer neste momento. Não é? Então, por que nós cremos que é só comemorativo? Por que eu gosto? Por que eu prefiro isso? É porque cabe dentro do meu esquema das coisas? ou eu estou convencido que é a Bíblia que ensina isso? Não é? É muito fácil a gente trabalhar cristianismo para que a coisa saia do meu jeito. Ou nós temos essa grande alegria, né, do Reinaldo estar levantando. Ele, para vocês que não sabem, ele ficou 20 quantos dias sem acordar? 26 dias. Ontem, né, a Lídia chegou em casa e ela, desculpe, passou correndo a nossa rua. Eu vi ela, eu acho que alguma coisa aconteceu. Ele acordou! Ah, que coisa. Nós oramos muito. Se a gente não tivesse orado, teria feito diferença? Agora, segundo a fé às vezes da gente, nós falamos, oração não muda as coisas, não. Oração apenas me muda. Então, às vezes, nosso conceito de oração é segundo o nosso nível de fé. E é muito confortável disso, não esperar a resposta de oração. Então, será que fez uma diferença que nós oramos? Se não tivesse orado, teria acontecido a mesma coisa? Deus realmente reage às orações dos seres humanos, né? Esse negócio de orar por curas, eu acho que mas às vezes a gente fala, não, tudo isso cessou lá no fim do Novo Testamento, Deus usa só medicina. Ou Deus poderia ainda curar alguém. Ou a pessoa diz, eu não acredito nessa coisa da pessoa assim converter de um dia para o outro. Um dia ele é um pecador indo para o inferno, aí pá, assim, de repente ele vai para o céu. Negócio aí. O ser humano não é assim. Salvo de um momento para o outro. Essa coisa de transformação, de novo nascimento, não sei o que e tal. A gente viu muita coisa que não funciona. Ou viver uma vida de santidade. Não, isso aí. Ninguém vive isso. Eu sei que a Bíblia diz que tem que ser santo, ele é santo, mas eu vou ajustar a minha fé para baixo. Põe aí onde é acessível a mim, porque minha fé é pouco. Ou Deus fala só pela Bíblia, ele não fala através de outras coisas, não. Isso é só a Bíblia. Você lê, entendeu? Por aqui mesmo que acontece. Então, quantas das coisas que nós cremos e praticamos são porque é da nossa preferência, nosso nível de fé, nossa cultura, nossa tradição. E quanto que é porque estamos convencidos que cristianismo é a verdade. Não é? Então, o cristianismo domesticado é um cristianismo sob meu controle, o que eu gosto. Eu gosto de uma coisa mais moderada, não é? Nada de extremismo. As pessoas não vão me achar fanático. Me faz bem. Não me incomoda. Eu não preciso mudar muito. Então a gente pode, com muita facilidade, às vezes inconscientemente, nós vamos remoldando o cristianismo para ficar em nosso mundinho que a gente gosta. Você sabe, Deus não é domesticado. Não é? Deus é Deus. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, sendo coerente com a sua natureza. Ele é livre. Uma das coisas que eu gosto sobre os contos da Nárnia, aqueles livros, filmes também,
mas um momento não posso citar exatamente como é que foi, mas vocês lembram aquela história de Nárnia, as crianças encontram um leão que representa Jesus, né? Um leão é um gigantesco, imenso, lindo e tal, e eles olham para ele e pensam, eles queriam me aproximar, porque ele parece muito atraente, muito legal, mas na mesma hora ele é enorme. E aí alguém fala com eles, Aslan, ele não é domado. Ele não é domado. Deus não é domado. Deus é livre. E não vai ser domesticado por ninguém. Amém? Amém? Se você não falar amém, você não é cristão de verdade. Assim é meu costume. Não é? Ele não é limitado aos nossos esquemas. Então, de certa forma, seguir Jesus é radical. Não tem como fugir da coisa. É contra a cultura em muita coisa. Deixar tudo, toma sua cruz, sai lá para BH, né? Para começar um negócio, você nem sabe, trabalhar numa coisa, você nem sabe como é que vai funcionar. Você desce para subir, você morre para viver. É um negócio, assim, muito forte, radical. Ser convertido a radical, é mudança. A vida velha passou, acabou. Você começa a tomar decisões à luz de eternidade. Não é? À luz de eternidade você toma decisões. Viver com valores diferentes, você faz o que ele quer, vai para onde ele quer que você fosse, faz qualquer coisa para livrar do pecado, assim em diante. Conversão mesmo. É o que a gente gostaria de amenizar isso um pouco. Viver pelo Espírito é radical. Não podemos limitar o cristianismo às ações humanas. Não é? Deus pode falar uma palavra profética através de alguém, alguma coisa que vem e pá! Vem para nós. Pelo Espírito. Tem pessoas que falam em línguas. Né? Minha esposa fala em línguas quando ela ora. Pode ser que Deus decide iniciar um reavivamento, como tem acontecido durante as histórias. Deus é livre. Eles não têm controle sobre isso. Né? Deus é livre. O Espírito Santo faz coisas que às vezes não entram em nosso esquema. Nós temos nosso quadradinho, Deus tem que agir assim, e às vezes ele vem e arrebenta tudo. Eu já contei uma coisa para vocês, que eu sou assim. Eu sou dessa pessoa, eu estou pregando para mim. Porque eu gosto tudo assim, quadradinho, direitinho, esquemas, tal. Eu gosto de teologia que seja assim, bem lógico. A para B, para C, para D, e tudo assim, coerente, tudo, sabe? Eu não gosto de muito barulho, eu não gosto de coisas estranhas, eu não levo, assim, entende a brincadeira? Eu não levo jeito para ser pentecostal, sabe? Mas, às vezes Deus entra e arrebenta o negócio. Eu já contei isso para vocês, talvez alguns de vocês não viram. Anos atrás, em BH, tinha um negócio assim de dentes de ouro. Talvez alguns dos mais velhos lembram. Pessoas, de repente, o dente mudou de cor. Eu achei isso a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Inclusive até hoje, eu acho meio ridículo. Mas um dia, minha esposa, conversando com algumas mulheres lá da missão, abriu a sua boca e viu vários dentes que mudaram de cor. Naquela hora. Agora, quando eu vi isso, eu conheço minha esposa. Ela não inventou isso, ela não... Né? É totalmente íntegra. Eu achei ridículo essa onda. Aí fomos lá, naquela época a banda tinha um lugar para reunir. A gente estava lá
E ela mostrando para as pessoas da banda, olha o que aconteceu, não sei o que e tal, não entende? Ela é alegre, ela gosta dessas coisas, assim, né? Eu não. Aí eu estou ouvindo o que ela está falando e comecei a passar a minha língua num dente. Pois é, esse dente aqui parece ser muito liso, é diferente do que era. Falei, dá licença. Foi no banheiro, é aqui, ó. Mudou de cor. É dourado. Eu não entendo. Eu não tenho base bíblica para dizer que isso aconteceu. Não sei porquê. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas Deus disse, não chega para lá, cara. Eu não sei se é ouro. Está aqui, ó, 20 e poucos anos. Lindo. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que devemos procurar esquisitices, que nós devemos correr atrás de ondas. Não estou falando isso, não. Estou falando que Deus não é domado. Não é? Se Ele quiser fazer isso, não sei por quê. Não encaixa na minha teologia. Mas eu acho que eu tenho amigos, dois doutores, são doutores de verdade mesmo, são asiáticos e trabalham lá com a Betânia, lá com a Missão Bethany. E os asiáticos têm uma visão diferente do que, às vezes, os ocidentais. Então, para eles, o sobrenatural não é tão estranho, não. Então, eles são doutores intelectuais de verdade. Mas para eles, Deus responde um monte de orações. Acontecem coisas milagrosas. Sabe? E eles não acham isso nada demais. Então, eu não estou aqui falando sobre coisas estranhas, nada disso. O que eu estou falando? Não temos direito de domesticar a Deus. É claro, aqui tem que ser tudo como embasamento, não é? Aqui nós não inventamos nada, mas Deus, para seguir a Bíblia também, é radical, não é? É radical. A gente confronta cultura, egocentrismo, religiosidade, e nós seguimos a Bíblia não porque faz bem para nós, ou que beneficia a gente, ou de que conforta, ou traz realização. Pode até fazer essas coisas. Nós seguimos a Bíblia porque acreditamos que é a verdade. Não, isso parece óbvio, mas não é. Não é. Muitas vezes nosso argumento a favor de cristianismo é que vai fazer bem para nós. E não é que é porque é a verdade. C.S. Lewis tem uma citação assim. Estou citando muito C.S. Lewis. Ele disse assim, meio brincando, mas ele diz, se estiver à procura de se sentir legal, procure um bom vinho porto, não cristianismo. Achei isso engraçado. Aí ele fala assim, ó, recomendamos cristianismo não porque é bom, mas porque é a verdade. É ou verdadeiro ou falso. Se for falso, não tem importância nenhuma. Isso é chocante, hein? Se for verdadeiro, é de infinito importância. Eu estou apostando, eu estou investindo a minha vida porque eu creio que é a verdade. Não porque cristianismo é terapêutico, não porque faz bem para a sociedade, apesar que é e faz. Mas eu quero seguir Jesus e quero seguir cristianismo
porque eu acho que é a verdade. Amém? Vai ouvir um breve amém. Conclusão. Nada de domesticar cristianismo. Nós não vamos radicalizar por radicalizar, nós não vamos correr atrás de ondas, nós não vamos procurar versículos aqui que diz que só não pode carregar nada no sábado e aplicar isso para a nossa vida, ou que você tem que usar véu, ou que não sei o que e tal. Não é isso. Mas as coisas básicas, os princípios básicos que a gente encontra do Gênesis e Apocalipse, essas coisas que estão ali e que às vezes nos incomodam, nós não podemos domesticar isso aqui. Quem tem que mudar somos nós. Nós temos que ser domesticados por Deus. Não é? Não, ao contrário. Então, vamos nos render à sua vontade. Não é? Vamos dizer, Deus, Tu és meu Senhor. Eu quero ser domesticado por Ti. Quero entrar no Seu esquema. Quero redimensionar a minha vida. Quero mexer com o meu estilo, minhas tradições, minhas preferências, minha lógica. Quero entrar no cristianismo debaixo do Seu senhorio e eu quero ser reamoldado por Ti. Amém? Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por este momento. Perdoa-nos, Senhor, por nossas, às vezes, conscientemente ou inconscientemente, que nós tentamos adequar o que o Senhor tem falado para nossas preferências, ou para as preferências dos outros, ou para a nossa lógica. Senhor, perdoa-nos. Queremos Te seguir até o fim, seguindo Teu esquema. Senhor, trabalha em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero terminar com uma música. Aí tem um slide aqui, ó. Tá certo. Essa música é uma música nova, e é em inglês. Eu não achei jeito de traduzir a coisa. Mas, na verdade, é um apelo para a gente não recriar cristianismo como uma religião, de domesticar cristianismo. Ixi. Finalizado, né? E foi reduzido a grandes templos e velas e palavras e poderes. E a gente tem que resistir a esta tentação. Vamos ver se vai sair essa música. They were wanderers, they were rangers, crossing mountains, crossing seas, bitter cold, countless dangers, hearts aflame, and on their knees.
grew. Hearts grew colder in the halls. Stone-eyed men, chests of gold, power holders, lions pacing in their den. Lift me up, lift me higher, shine a light where I can see it's a real and present danger, and I feel it moving me. Ancient halls, candles burning, sword in hand. Believe you must. Hollow words, no discerning. Blood drips languid in the dust. Shrouded eyes, getting bolder, spread their wings, spread their stains. Touch my hand, touch my shoulder, I can feel it in my brains. Lift me up, lift me higher, shine a light where I can see it's a real and present danger, and I feel it moving me. Lift me up, lift me higher, shine a light where I can see it's a real and present danger, and I feel it moving me. Shrouded eyes, getting bolder. Touched my hand, touched my shoulder. Bom, nós podemos ter esse momento de reflexão e poder também ouvir uma música muito boa, né? Nesse momento agora, a gente vai ter o momento da nossa ceia, né, a ceia do Senhor, e eu queria convidar os músicos e os diáconos para estarem vindo até a nossa frente. Uma coisa que a gente sempre preza e a gente sempre fala a respeito da ceia, né, que a ceia do Senhor ela é um momento onde nós temos de celebração, né, de comemoração, onde a gente faz essa análise, a gente faz esse olhar, né, para o que Jesus fez por nós, uma reflexão a respeito do sacrifício dele na cruz, né, a gente faz uma referência para o passado, e da mesma forma a gente faz essa análise para o nosso presente, né, quando a gente está ceiando, quando a gente tem essa oportunidade de, como igreja, ceiarmos juntos, nós estamos participando, né, corporativamente do corpo de Cristo, da igreja. É por isso que é a importância, e quando Paulo ele escreve aos Coríntios, que ele vai falar a respeito da ceia, ele vai pegar um pouco até pesado com a igreja de Corinto, porque eles não estavam participando do corpo de Cristo.
né? E uma coisa que Paulo ele vai dizer também a respeito da ceia, quando Jesus ele fala sobre a ceia, ele fala que a gente ceia porque a gente tem a garantia que Jesus ele vai vir, né, que ele vai retornar para nos buscar. Ou seja, nós fazemos uma referência à segunda vinda de Cristo, ao futuro. E eu queria que você pensasse sobre isso, porque Paulo ele fala que a gente precisa se examinar, se autoavaliar, e a partir disso a gente pode participar, a gente pode fazer parte do corpo de Cristo. É uma coisa que é muito clara para a gente na ceia, é que a ceia ela nunca é aquela coisa da gente olhar para a gente, analisar e não tomar uma posição diante de Deus. Muito pelo contrário, Paulo ele fala, você se analisa, você se examina e você toma a ceia. E você faz parte do corpo de Cristo. Ela traz fortalecimento para a nossa vida. E vamos fazer essa análise? Vamos tirar um minutinho para a gente poder pensar e a partir disso participar da ceia do Senhor. Senhor, a gente te agradece por ter esse momento de poder refletir sobre o que o Senhor fez na cruz por nós, por ter morrido e se sacrificado pelos nossos pecados, e que hoje a gente pode lembrar disso e te dar honra por isso, te dar glórias e te agradecer todos os dias, porque hoje a gente tem a oportunidade de ter uma nova chance dos nossos pecados. Amém. Vamos ficar de pé? Suportado por Cristo, meus pecados levou, pela cruz deu-me vida. Não sou mais eu, o pródigo voltou. Eu já fui escravo, condenado também, mas Jesus fez-me livre. Não vou voltar, eu seguirei meu Rei. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória de Jesus, coma do pão. Querido Jesus, hoje nós estamos celebrando o teu sacrifício que nos deu a possibilidade de nos reconciliar contigo. Muito obrigado. Que isso seja real no nosso dia a dia. Que nós possamos lembrar todos os dias e dar valor ao teu sacrifício. Amém.
ceia comigo. Pegue vinho e pão, sacrifício de vida. Ressuscitou, hoje eu te chamo irmão. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Do mesmo modo, depois de ter ceiado, também pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei todas as vezes em memória de mim. Em memória de Jesus, beba do cálice. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Senhor, nós queremos, nesse momento, agradecer ao Senhor, Deus, por esse momento que tivemos aqui essa noite. Momento de celebração, um momento de alegria, um momento onde a gente pôde aprender um pouco mais a respeito da sua palavra, a respeito do que o Senhor tem como interesse para a nossa vida. Nos ajude a cada dia, Deus, a viver esse cristianismo puro, Deus, esse cristianismo simples, onde a gente consegue saber da tua palavra e conhecer e beber nessa fonte correta, Deus. Livra-nos, Deus, de cair nessa tentação, Deus, de viver um cristianismo domesticado, de tentar facilitar as coisas pensando em nós mesmos, pensando em outras coisas, Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, também agradecemos ao Senhor pela vida do Rinaldo, por essa melhora, como a gente pôde celebrar e ficar feliz com isso, Deus. Muito obrigado, Deus. Pedimos ao Senhor também que o Senhor nos leve para a nossa casa, em paz, em segurança, e nessa semana, que nós venhamos a ter uma semana muito produtiva, Deus, para o reino do Senhor. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai, a consolação do Senhor Jesus e do Espírito Santo esteja com você essa semana, em nome de Jesus. Amém.